Boa tarde a todos. A gente já tem mais de 50 participantes. Vamos começar com esse bate-papo, abordar alguns temas relacionados à atualização tecnológica, upgrade de ressonância magnética, que tem como temática central o tema de como melhorar a eficiência operacional de sua clínica, do seu hospital, com a atualização de ressonância magnética, né? Seguindo aqui para a próxima página, eu gostaria de fazer uma breve apresentação. Eu, como moderador aqui dessa conversa, Sérgio Falbo, eu lidero o negócio de vendas de serviços para a América Latina na GE Healthcare. Trabalho na GE Healthcare há mais de 14 anos e tenho o prazer aqui de bater um papo com o Flávio Rubira, que é o diretor administrativo da Beneficência Portuguesa de São Caetano do Sul, cliente da GE, que teve a oportunidade de fazer um upgrade no seu equipamento de ressonância magnética no ano de 2019, que vai contar um pouquinho de como foi essa história. E também o Thiago Giacometti, que é o nosso consultor de educação, que trabalhou muito tempo com aplicação de ressonância magnética, que conhece muito bem clinicamente os nossos equipamentos e que teve a oportunidade de fazer uma aplicação na Beneficência Portuguesa de São Caetano e que vai contar um pouquinho para a gente também do ponto de vista técnico, clínico, o que a gente consegue fazer com esse upgrade. Indo para a próxima página, eu gostaria de pedir para que vocês interagissem com a gente através desse botão que vocês estão vendo aqui na tela, né, os Q&As. Coloquem suas perguntas aí para que a gente possa interagir, para que a gente possa esclarecer qualquer dúvida no final da apresentação. Ótimo, excelente. Vamos começar então a nossa conversa aqui. Antes de passar a palavra para Flávio, eu gostaria de só fazer uma breve introdução, falar que a GE, desde o começo da década de 90, produz equipamentos de ressonância magnética, sempre pensando muito em como preservar o investimento dos nossos clientes, né? Então, boa parte do nosso portfólio ele é elegível a uma atualização tecnológica, o que ajuda nesse tema de preservar o investimento que foi feito, né? A gente entende que fazer mais com menos recursos, fazer mais exames, trazer mais receita com menos recursos, com menos investimentos, é algo muito importante e nós entendemos que a atualização tecnológica é uma forma de entregar mais resultado com menos investimento e por isso que nós estamos aqui hoje com esse bate-papo para trazer um pouco dessa experiência da Beneficência Portuguesa de São Caetano, falar um pouquinho de como que foi esse processo de atualização tecnológica. Eu já gostaria agora de pedir para o Flávio contar um pouquinho para a gente como foi, como surgiu esse interesse, para que todos entendam um pouquinho de como é que foi esse processo. Tudo bem, Flávio? Tudo bem, Falbo? Boa tarde a todos, obrigado pela presença. Agradeço a GE, o time GE, o Ilan, o próprio Thiago, a Carol, você, Falbo, por essa oportunidade de esclarecer um pouquinho, passar de forma bem transparente como que foi o nosso upgrade, como que normalmente é a dúvida de quem vai fazer, como fazer, quanto tempo vai demorar, o investimento, o meu retorno, o que eu vou fazer a mais do que eu faço hoje. Então, agradeço imensamente a oportunidade de poder falar aí de forma franca e aberta. Nós temos a ressonância da GE desde 2012, instalamos. O hospital nunca teve nenhum serviço de ressonância magnética. Então, em 2012, quando nós decidimos ter o serviço de ressonância, aí passou por todo o processo para definição da marca. A GE já era uma parceira de longa data
do hospital, e os equipamentos que a gente chama de alta performance no segmento de imagem, todos são GE. Então, duas tomografias, hoje hemodinâmica, o arco cirúrgico, então tudo da GE, e aí definimos no final que a ressonância também seria GE. E com o decorrer dos anos, desde 2012, nós percebemos que entre 2017 e 2018, o volume de exame que que o equipamento estava produzindo e que nós estávamos conseguindo gerar, ele estava estagnado. E eu estava buscando já há mais de um ano uma bobina de mamografia para fazer ressonância de mama, e no momento o valor agregado da bobina não estava compensando eu fazer esse investimento pelo volume que eu teria que iniciar de exames. Aí foi quando surgiu a oportunidade, durante a JPR, para fazer um upgrade para a Signa Explorer. E o que nos chamou bastante atenção é que a gente poderia aumentar a produtividade ganhando em qualidade, que normalmente não é o que acontece. As pessoas conseguem aumentar a sua produtividade, mas perdendo qualidade. Na GE, o que eles propuseram naquele momento, e nós acreditamos, e é o que tem acontecido, é aumentar a produtividade ganhando qualidade. Legal, Flávio, obrigado aí pelo contexto. E achei importante frisar, né, a Beneficência Portuguesa de São Caetano fez essa atualização tecnológica em 2019, comprou um equipamento, um Brivo 355 em 2012, certo? Sim. Que era uma máquina de 8 canais, máquina de 1,5 Tesla de 8 canais, e depois do upgrade passou a 16 canais, e, enfim, acho que vocês têm a oportunidade agora com o upgrade, fazer alguns tipos de exames que vocês não poderiam, né? E além de poder ter agregado esses tipos de exames, vocês conseguiram reduzir o protocolo com qualidade. Eu acho que essa é uma história bastante interessante. E Thiago, conta um pouco para a gente, baseado no que o Flávio acabou de compartilhar, de como tecnicamente a gente consegue entregar esse ganho de produtividade. Quais são as características da máquina, quais são os softwares utilizados para a redução do tempo de exame? Mantendo a qualidade, hein? Tudo bem, Falvo? Tudo bem, Flávio? Bom poder ver vocês nessa época difícil, né? E vamos resolvendo tudo da forma digital para a gente poder ficar próximo. Esse foi um prazer conhecer o Flávio, foi um prazer ir lá na Beneficência Portuguesa, conhecer o hospital, poder ver um pouquinho da história do hospital que eles apresentaram para a gente e poder interagir com o Flávio e com o corpo clínico que trabalha dentro do hospital. Nesse upgrade foi super importante toda essa relação para a gente poder dar o foco, né, da questão de produtividade, onde a gente pode guardar, e eu poder transmitir essa informação tanto para o Flávio como um administrador e para a equipe técnica e clínica deles como uma parte educacional, de poder fazer essa instrução, apontar as novas ferramentas, por exemplo, que são embarcadas com um novo software que a gente pode beneficiar, que são ferramentas de produtividade, como toda a parte de operação do equipamento, como usar esse equipamento da forma mais eficiente possível e como trabalhar com ferramentas que agregam essa facilidade de uso à equipe. Então, por exemplo, as revisões que foram feitas, onde a gente tem um tempo de parência muito mais reduzido hoje, que economiza tempo para a gente, o posicionamento correto do paciente, as bobinas disponíveis, as técnicas disponíveis como Hypersense, Hypercube, ferramentas de respiração livre para os exames de abdômen, ferramentas rápidas para estudos de coração, tudo isso agregado num pacote onde eu tive uma chance muito clara de expor essas ferramentas, comparar essas ferramentas, principalmente para o Flávio e a chefe
da radiologia, onde a gente foi dia após dia revisando as rotinas, tomando proveito dessas ferramentas e o que o equipamento estava trazendo, e a gente começar a derrubar os tempos de aquisição para baixo e poder tocar essa produtividade associada ao upgrade. Foi assim uma experiência riquíssima, tanto do ponto de vista de aplicação, e espero que por Fábio tenha sido também uma experiência muito boa, porque eu me divirto com ressonância, eu gosto de ressonância, e sempre que eu posso aprender de qualquer parte é um prazer para mim também. Obrigado, Thiago. E Flávio, fala um pouquinho para a gente o que você não conseguia fazer com o seu Brivo 355 e que você passou a fazer com esse upgrade, que, enfim, subiu a plataforma, né, para Explorer, que é o que tem mais de novo aí no nosso portfólio de 1,5 Tesla. Começar que era um equipamento de 8 canais, foi para um de 16, né? Nós agregamos, foram trocadas, agregou a bobina de mama, que nós não tínhamos, foi trocada a bobina de crânio e trocada a bobina de corpo, de abdômen, né? Dentro disso, conseguimos, através das bobinas e softwares, fazer alguns exames que a gente não fazia até então, que era o de mama, os exames de ressonância cardíaca. Dentro da ressonância cardíaca, que hoje eu acho que é um dos nossos pontos chaves da ressonância, que eu consigo fazer uma divulgação e consigo entregar uma qualidade espetacular. Então, também o software do mapa T1, que assim, é fantástico, é novo, o pessoal ainda está estudando, os médicos ainda estão se acostumando a pedir o exame com esse formato para alguma investigação ou por alguma necessidade. O exame de próstata, sem nenhuma bobina específica, utilizando a bobina de mesa, o exame de próstata que não fazíamos, o plexo braquial, temos que é isso, né, Thiago? Dentro dos exames, aí é aumentar a qualidade dos exames que nós já tínhamos. Eu acho que nós conseguimos crescer. Os nossos exames de neuro aí entrou num outro patamar, o fluxo de córico que não conseguimos fazer também antes. Então, ganhou esses exames, Fábio, ganhou qualidade nos exames. Eu acho que esse foi o diferencial que conseguimos fidelizar os pacientes. Então, que é a nossa ideia lá no hospital, é que eu consiga atender o paciente por completo. E isso eu estou conseguindo hoje. E eu estou conseguindo fidelizar os médicos também, tanto do corpo clínico quanto os externos, solicitando exames e direcionando para nós devido à qualidade que nós estamos conseguindo entregar desses exames. Sim, e adicionando, né, Flávio, não é só também a questão das ferramentas do exame mais rápido, das sequências mais rápidas, é também utilizar a que a gente aplicou bastante lá, ferramentas que fazem a gente repetir menos aquisições. Então, por exemplo, as técnicas resistentes a movimento, técnicas de supressão de gordura mais eficientes, que no final do dia, elas agregam também a produtividade para a gente, porque a gente erra menos, a gente aceita um movimento maior do paciente, a gente consegue fazer supressões de gordura em lugares que são bem complicados, e no final do dia isso se transforma em produtividade mais, porque a gente erra menos. Sim, no caso do Navigator, do Silent, né, que muitas vezes você fazer um exame sem ter que fazer uma apneia, né, Tiago? E aí você ganha em produtividade, não tem que repetir uma série. Então, você não repetindo série, a hora que você vai ver no decorrer do dia, você ganha ali 40 minutos, 1 hora. Exato. Né? Sem dúvida, acho que é um ponto bastante relevante, né? Mas, Flávio, você comentou próstata, você falou de cardio, você falou de mama, né? Que foi como surgiu essa demanda. Algumas coisas braquial. Plexo braquial. Interessante, né? Expande bastante o
o tipo, a quantidade de exames que você pode fazer. E aí, Thiago, explica um pouquinho para a gente, clinicamente, como que essa máquina consegue fazer esse tipo de exame, né? Quais são as características, ou melhor, se você tiver algum tipo de imagem para compartilhar com a gente, da qualidade desses tipos de exame que o Flávio colocou, acho que seria bastante legal. Você tem como mostrar para a gente? Claro. Então, todo mundo tá vendo. Então, por exemplo, técnicas de aceleração como o Hypersense. Isso, Flávio, você não é clínico, mas eu vou segurando sua mão. Para um exame de neuro, que hoje quase todos os neuros vão pedir um exame volumétrico FLAIR, certo? Que é esse tipo de sequência, que é uma sequência super sensível a lesões de cérebro, lesões de substância branca, anatomia. E quando a gente olha, a gente consegue tomar uma rotina de 5 minutos e 30 e começar a derrubar esse tempo, por exemplo, aqui 24% de redução de tempo de aquisição, ou até 51% em tempo de redução de tempo de aquisição, e transformar isso num exame facilmente executável dentro da sua rotina, com agregação de valor diagnóstico. Então, essa é uma das ferramentas super importantes nesse processo, porque hoje quase todos os protocolos de neuro, quase todos os neuroradiologistas vão pedir uma sequência desse tipo, né? E se a gente consegue executar isso, a gente pode ver tanto em termos de produtividade ou a questão de qualidade também, de poder agregar isso na minha rotina e ter um exame mais completo. Então, o Hypersense é um dos exemplos que a gente pode colocar como exemplo na rotina que o Flávio está executando hoje. Outra, por exemplo, na cardio, que eu tive o prazer de conhecer o Dr. Omar, uma pessoa extremamente amável e bondosa, e mostrar para ele como que funciona. A cardio, nós todos sabemos que é um exame que tem muitos desafios. A gente depende muito da colaboração do paciente, a gente depende muito daquela apneia. E quando a gente executa o 2D, ou a sequência que a gente chama de realce tardio ou MDE, se o paciente não coopera com essa apneia, a gente vai ter problemas, vai gerar dúvida, vai gerar desconfiança diagnóstica. E isso é um grande problema, porque, tudo bem, é uma apneia, mas todos nós sabemos que quando a gente está dentro do exame, numa situação de estresse, e a gente está executando a apneia após a apneia, a gente vai demorar quase aí 40 segundos a 1 minuto por aquisição. E o upgrade permite a gente executar o single shot MDE. O single shot MDE eu consigo cobrir todo o coração em apenas uma apneia, certo? E também permitir que isso seja uma sequência que seja executada um paciente em respiração livre, de tão robusta que é a sequência. Então, ela traz essa confiança diagnóstica para o médico cardiologista. E no final do dia, isso agrega muito valor, porque é um exame que foi diagnóstico, é um exame que foi muito bem executado, é um exame diagnosticamente viável, sem estressar o paciente, né? E aí o paciente fica mais tranquilo e, como você falou, fidelizando esse cliente da sua instituição. Como você mesmo falou, o mapeamento cardíaco. Hoje, principalmente na parte do questão de COVID, avaliação, mapeamento quantitativo do miocárdio, que era uma coisa que não se fazia no 355, hoje você tem isso disponível e é uma ferramenta que está se mostrando super promissora pelo fato de fazer o mapeamento e fazer a detecção de lesões lesões, ou por exemplo, cardiomiopatias, que não são isquemias, tá? Isso tem se mostrado um grande benefício, uma grande ferramenta no dia a dia. Outra situação, por exemplo, como eu comentei, supressão de gordura em regiões que são muito difíceis, por exemplo, um pescoço. O formato da imagem, o formato da anatomia nos coloca uma dificuldade grande de conseguir uma supressão de gordura efetiva, e isso leva a repetições. Então, por exemplo, uma ferramenta que também beneficia a sua rotina, que é o que a gente chama de flex, tá? Que é o nosso princípio Dixon, onde a gente consegue executar os exames de plexo braquial, pescoço, ou ter supressões de gordura extremamente efetivas em uma situação onde a anatomia é um dificultador para nós.
E aqui à esquerda, para comparar, por exemplo, um STIR 4 milímetros em 3 minutos e 44, um Coronal STIR 4 milímetros em 3 minutos e 35, mas eu tenho uma ferramenta agora que eu posso fazer um volumétrico e eu posso trocar, por exemplo, as duas séries de 3,44 e 3,35 por uma série de 5 minutos e 35, ganhando na produtividade e me permitindo fazer uma renderização, uma reformatação de um exame de plexo braquial para eu ver todas as raízes, novamente, trazendo essa confiança diagnóstica, trazendo uma imagem de impacto a um solicitante, a um clínico e ao paciente também, e ter essa questão da redução de tempo de aquisição. E isso foi uma das conversas que eu tive diariamente com o seu corpo clínico. Que ferramentas que a gente pode adotar e substituir na rotina que permite a gente agregar essa produtividade e essa confiança diagnóstica. E aqui, novamente, né, um gradiente pós-contraste, 1,2 milímetros isotrópico, fornecendo uma imagem pós-contraste em 2 minutos e 40, ao invés de eu ter sequências que duram mais tempo, tá? É uma outra opção também. E uma coisa que eu sempre comento, como que a gente pode fidelizar essa tríade, né, do clínico, do radiologista e do paciente, com essas renderizações? Aqui uma renderização rápida que a gente realizou lá no dia, né, desse mesmo exame de plexo braquial com uma lesão sobreposta, fusionada sobre as imagens, para mostrar a relação das raízes com a lesão e fornecer uma informação visual para essa tríade, né? Nesse pós-processamento, eu sempre comento que uma imagem desse tipo, ela não é diagnóstica, mas ao mesmo tempo ela é extremamente tradutora do diagnóstico do paciente, porque ela fecha o ciclo entre o radiologista, clínico e paciente, porque você ler um laudo é uma linguagem completamente estranha, principalmente ao paciente. Às vezes, alguns clínicos também têm algumas dificuldades, mas quando você mostra uma imagem desse tipo, aquele laudo se traduz com uma facilidade muito grande, né? Aí eu pergunto para você, Flávio, esse caso aqui é um caso muito, muito interessante. Você teve algum outro caso que os clínicos chegaram para você e comentaram que, olha, que interessante que a gente está podendo fazer hoje, depois do upgrade? O cardio tá assim disparado. A nossa equipe de neuro também tem elogiado muito. Eu acho que facilitou muito. E no começo nós tivemos aquela resistência, falando um pouquinho como foi o nosso processo. Nós tivemos a instalação do equipamento e aí tivemos as aplicações, né, normais, e aí tem as alterações de protocolos. E no início nós tivemos uma resistência tanto dos biomédicos, os técnicos na ressonância, quanto os médicos radiologistas. O nosso corpo clínico de laudo, ele é presencial lá no hospital. A gente não faz contratação dessas telemedicinas aí. É o corpo clínico do hospital mesmo que faz a parte de laudo. E no início tinha aquela resistência, exatamente pelo pensamento que sempre teve, que para você ganhar velocidade, você perde qualidade. E foi aí que veio o Thiago para realmente demonstrar, vamos agilizar, vamos ganhar dentro do processo e mantendo uma qualidade. A equipe de neuro também, só respondendo, voltando para a sua pergunta, Thiago, a equipe de neuro também tem elogiado muito as imagens e a qualidade, a agilidade que muitas vezes você sabe que precisa para você ganhar um time. Então, você só roda uma sequência para ver um diagnóstico e tomar uma decisão. Muitas vezes você acaba não fazendo exame ao todo. Excelente. Obrigado por compartilhar os casos, Thiago e Flávio, pelos comentários. E até tentando pegar como referência uma pergunta que foi feita aqui para a gente. Flávio, você comentou um pouco, né, sobre novos procedimentos, novos exames que agora estão sendo feitos. Você comentou sobre a qualidade da imagem
E a gente tocou por alto ali a questão da redução do tempo de exames e o aumento da produtividade, né? Você quer contar um pouquinho para a gente, em termos de volumetria, logo que vocês fizeram o upgrade, o que vocês observaram de ganho de produtividade, quantos exames a mais vocês conseguiram encaixar dentro do mês? Tá. No nosso caso, por ser um hospital, não ser uma clínica de porta, eu tenho a peculiaridade que eu tenho que deixar algumas janelas durante os períodos para os pacientes internados e para os pacientes de pronto-socorro. Mas vou passar mais ou menos como que estava sendo a nossa média de exames por mês, que muitas vezes alguém que está assistindo pode até falar, pô, estou me enquadrando nisso, será que eu já cheguei, estagnei ou que eu posso fazer agregar? Após a instalação da nossa máquina em 2012, nós, no primeiro mês, fizemos aproximadamente 40 exames. Aí viemos em sequência de 2 anos fazendo, em média, 150 exames mês, que é pouco para um investimento desse porte, mas sabíamos que tinha uma curva de amadurecimento devido nós nunca termos tido um equipamento de ressonância no hospital e que ele teria essa curva. Em 2017 e 2018, nós estávamos estagnados em 300 exames por mês. E aí precisava realmente fazer essa mudança. Após a mudança, nós chegamos no final de 2019 a fazer perto de 650 exames. Então, se a gente falar que viemos numa tendência de 2 anos seguidos de 300 exames e pós-upgrade, em 4 meses chegamos a mais de 600 exames, acho que é um ganho bem expressivo. Isso sem fazermos qualquer alteração na escala de jornada de trabalho dos nossos técnicos ou biomédicos. Eu continuei trabalhando nos 3 turnos. Eu não fiz a madrugada ainda. Então, eu acho, pelos nossos cálculos lá, que nós conseguiríamos ainda chegar a fazer com esse equipamento, sem mudar a minha escala, perto de 900 exames. Com a performance que ele está tendo, nós conseguiríamos chegar entre 800 a 900 exames por mês. Se estender isso para a madrugada, pela madrugada aí, certamente aumenta em muito. Excelente, obrigado por compartilhar, Flávio. E Thiago, você trabalhou, né, com a BBP de São Caetano um pouco durante essa jornada, né, do aumento de produtividade, esse ganho de exames. Eu entendo que esse trabalho com o grupo da radiologia, com os técnicos biomédicos, nos ajustes dos protocolos, foi um trabalho chave. Não só isso, como também trabalhar, né, os médicos solicitantes, né, para que realmente eles pedissem esses novos exames, né, para que a BP de São Caetano se tornasse conhecida pela essa capacidade de fazer novos tipos de exames de ressonância magnética. Eu queria primeiro escutar, Flávio, do teu ponto de vista, como é que foi essa jornada, né? Como é que você trabalhou com os médicos solicitantes? E aí depois, Thiago, que você fizesse seus comentários a respeito do tema, porque você tem uma experiência bastante interessante em educação e pode falar um pouco sobre o tema não só do trabalho com os médicos solicitantes, mas também com o grupo técnico. Tá. Quando nós finalizamos a aquisição do upgrade, até no dia lá na JPR, estava o Ilan e aí estava todo o corpo diretivo lá do hospital, meu pai, e um dos pedidos do meu pai foi que a gente
fizesse uma palestra para os médicos. Porque a gente sabe que quando você agrega muita tecnologia e coisas muito recentes, muitas vezes os profissionais eles não têm tempo de se atualizar, né? Então, nós estávamos comprando um equipamento com softwares e recursos extremamente avançados, mas que muitas vezes os profissionais não saberiam nem o que pedir, como pedir e como foi essa dinâmica. E aí veio a ideia de fazermos uma apresentação, foi lá no hospital mesmo, no nosso anfiteatro, foi todo o time da AGE, foi o Thiago, o Ilan, para apresentar o equipamento. Então, assim, esse equipamento agora mudou, né? O que nós estamos conseguindo fazer, como nós vamos fazer, qual vai ser a qualidade. Quando o médico, quando ele pensar numa hipótese diagnóstica, qual que é o melhor exame a ser solicitado, que muitas vezes, para você não pedir o exame desnecessário, ser mais assertivo. Então, nós pensamos e fizemos esse evento para o corpo clínico do hospital e para os médicos externos aqui da região, que eu acho que certamente também agregou muito para eles na parte de conhecimento do equipamento, das imagens e o norte geral do que está acontecendo no segmento de imagem. Do meu ponto de vista, assim, de especialista, né? É sempre muito interessante, porque, como eu falei, eu sempre tento aprender alguma coisa todos os dias. E muitas das vezes a gente encontra esse aprendizado na situação mais simples possível. Eu sempre me recordo de uma, que essa foi super, super chocante para mim, que eu ganhei um ensinamento extremamente precioso numa situação rotineira. Eu estava andando na rua, que me impactou demais. Eu estava caminhando na calçada e todos nós que já vimos aqueles pisos táteis no chão, eu nunca soube para que significava aquilo. E um deficiente visual atrás de mim percebeu que eu estava andando em cima e falou assim: piso tátil, com licença. Quando eu havia aquela situação, eu falei: nossa senhora, que erro que eu cometi e como que eu aprendi naquele dia. E o trabalho da aplicação é sempre tem que atacar de todas as frentes. A gente tem que transmitir essa informação, fazer essa parte educacional com o operador do equipamento, porque o Flávio, ele depende desse operador para o equipamento dele ter produtividade. Então, eu tenho que mostrar como que esse equipamento pode produzir. Ensinar para ele aonde estão as ferramentas, tornar ele proficiente naquela situação. Mas também a gente tem que olhar o radiologista, né? E é super importante, eu sempre comento que na aplicação é super importante que o radiologista também participe, porque ele precisa também conhecer as coisas novas que a empresa está trazendo para a mesa. Então, é uma coisa que eu sempre comento, fazer um upgrade e usar o mesmo protocolo de antes, você não vai ver o resultado, certo? Porque você está fazendo a mesma coisa de antes. E se você fizer ela identicamente igual, depois do upgrade, você vai ter o mesmo equipamento. Então, a parte educacional, ela se estende também à radiologia, de chegar, sentar, discutir, do ponto de vista de educação. E entender a necessidade do radiologista, entender o que ele precisa em cada exame e começar a estruturar aquele treinamento para que ele tenha essa possibilidade, essas ferramentas de trabalho. Então, por exemplo, no caso que eu mostrei, ter uma técnica de supressão de gordura mais eficiente, onde a gente minimiza repetições. Mas se eu não explico isso para o técnico e para o médico, eles não poderão não utilizar isso. E aí o Flávio não vai ver esse benefício, né? Por exemplo, essa substituição de técnicas 2D para 3D também é uma situação bem peculiar. Muitas das vezes nós podemos fazer essa situação e agregar produtividade. E a experiência que eu tive lá com o pessoal foi riquíssima, porque eles me permitiram que eu expusesse todas essas situações. Eles permitiram que a gente testasse e que me permitiram que eu mostrasse isso para eles. E é onde que o Flávio comenta, que ele está vendo isso em termos de números, certo?
Obrigado, Thiago. Acho que faz bastante sentido o teu ponto da educação, da mudança de cultura para atingir novos resultados, né? Flávio, conta um pouquinho para a gente, e aí até trazendo um pouco do histórico, né? Você comentou que em 2012 vocês compraram o equipamento de ressonância magnética, depois de 7 anos vocês fizeram atualização tecnológica. E a pergunta que eu sempre escuto é, bom, mas e aí, quanto tempo de máquina parada para fazer essa atualização tecnológica? Já que a gente está discutindo produtividade, já que a gente está discutindo o aumento de exames, é importante colocar nessa equação o tempo de máquina parada para saber, né, quando que você vai ter o payback. E aí, puxando essa conversa para o lado financeiro, já que você é um administrador, conta um pouquinho para a gente o tempo qual que foi, de acordo com a sua experiência, qual que foi o tempo de máquina parada e um pouco sobre a tua experiência aí com relação ao payback do investimento que foi feito. Tá. Nós fizemos a assinatura do contrato de upgrade em maio. As peças chegaram no hospital em meados de junho e em julho iniciamos a instalação. Eu até brincava com o time, na época o Saulo fazia parte do time que me atendia, que vamos tentar fazer tudo em 3 dias, né? Bem difícil, mas no final conseguimos fazer todo o upgrade em 4 dias de máquina parada, sendo que o quarto eu ainda consegui fazer final alguns exames no final do dia. Então, se pensar, não chegaram nem a 4 dias completos de máquina parada. E a hora que a gente fala de payback, Fábio, assim, se eu fizer uma conta seca, né, que não é a que eu faço, por ser uma instituição hospitalar, enfim, que os interesses não são só em fazer exames, mas se eu fizer só a conta de quanto eu aumentei a produtividade pelo valor, um valor do ticket médio e pela uma média de exames realizados, vamos esquecer essa época que nós estamos vivendo aqui de pandemia, teríamos o retorno aí em torno de 8 a 10 meses, né? Algo que para quem está numa clínica é espetacular, né? Vamos dizer que para você fazer ou você trocar uma ressonância, o tempo que você demora para você pegar sua ressonância, desmontar ela, eventualmente conseguir vendê-la e depois preparar a sala para receber a nova ressonância, é um tempo muito grande. Versus o que nós fizemos em 4 dias, né? Com aproximadamente 1/4 do valor de um equipamento. Lógico que esse equipamento inicial ele não tem todos os softwares que hoje nós estamos, mas eu acho que hoje, vendo o cenário e o que aconteceu comigo, não tem nem o que pensar em você pegar uma ressonância e trocar ela ao invés de você fazer um upgrade, né? Vamos falar aí no retorno aí de 8 a 10 meses. No nosso caso, a conta que eu faço é diferente, né? Porque eu faço em receber o paciente transferido de uma outra instituição, não transferir um paciente, atender o meu paciente por completo, meu corpo clínico vê que ele pode pedir os exames e eu vou conseguir atendê-lo, o médico externo saber que pode contar com o hospital. Então, esse meu retorno é muito diferente de uma conta simples, por exemplo, de uma clínica de rua. Mas de forma conservadora, seguindo a linha de raciocínio, pelo que eu entendi, a gente pode colocar seguramente de
de 8 a 10 meses, levando em consideração, Tranquilamente. No meu caso, os números aí são bem claros para isso daí. Interessante. Obrigado por compartilhar. Eu vou pegar uma pergunta que foi colocada aqui para a gente, e aí até aproveito para que vocês utilizem o campo, o botão, né, de perguntas, fica mais fácil para a gente endereçá-las. E a pergunta, ela vem com relação justamente a um ponto que a gente discutiu anteriormente, com relação a qual que foi o principal desafio do ponto de vista técnico para que o grupo de técnicos e biomédicos adotassem a nova tecnologia, né, Tiago? Acho que você falou um pouquinho com relação a temas relacionados à mudança cultural, mas tem alguma questão relacionada a algum tipo de sequência, algum ponto relacionado à matriz, protocolo, que você sentiu durante o tempo que você passou lá na BP de São Caetano a observar, que chamou atenção e que você poderia compartilhar com a gente? Sim. Quando a gente olha a parte clínica, o protocolo, ele é definido pelo médico. O protocolo clínico, ele é estruturado de uma forma que o médico tem que avaliar certas condições daquela anatomia e fazer a sua inferência diagnóstica, certo? Aí, então, assim, o protocolo de execução a gente não altera, mas eu trabalho com o que o médico me coloca. Então, se ele coloca que o protocolo dele funciona dessa forma, o que eu vou fazer é pegar as ferramentas mais otimizadas possíveis para resolver aquele problema que o médico está tendo naquela situação. Muitas das vezes, o que aconteceu, por exemplo, principalmente nesse caso do exame de plexo braquial, a ideia foi executar mais sequências ou mais opções para eu poder ter uma ferramenta de trabalho educacional para conversar com o radiologista. Então, ele tinha o protocolo dele, mas eu posso realizar uma sugestão aonde a gente pode agregar produtividade ou confiança diagnóstica naquela situação. Então, muitas das vezes, o processo educativo sempre envolve todas as partes, né? O que funciona para o administrador, o que funciona para o radiologista e o que funciona para o técnico. Então, na posição do especialista, eu sempre tenho que olhar essa forma holística da situação e tentar atender as exigências de cada um, certo? Agregar produtividade, agregar confiança diagnóstica e também a parte de usabilidade do equipamento. Então, nada pode apenas atender uma parte, certo? Eu não posso, é muito complicado a gente colocar sequências extremamente rápidas que não fornecem a confiança diagnóstica para o radiologista, e a gente vai ter um problema. Então, eu sempre trabalho nessa situação de tentar atender todos e trabalhar da forma mais eficiente possível para extrair o máximo da máquina e confirmar os números que o Flávio está vendo na tabela dele. A outra situação que eu também comento que a oportunidade que o Flávio deu para a gente, que foi, igual ele comentou, que foi pedido na JPR, de a gente ir na BP e apresentar o que a máquina poderia fazer, também é muito importante. Porque ali naquela situação a gente pode expor as ferramentas, expor o objetivo diagnóstico com aquela ferramenta e mostrar de uma forma rápida e simplificada do que o equipamento dele pode fazer para disparar essa mudança do mindset dos radiologistas e dos solicitantes. Porque quando a gente olha o hospital é muito difícil de ele fazer uma propaganda televisionada ou jornalística do que ele pode fazer. Não funciona dessa forma. Então, o que eu sempre observo é que a radiologia ela sempre tem muito boca a boca, né? E quando uma pessoa dessa vê uma apresentação desse tipo, de uma técnica desse tipo, ou uma foto de WhatsApp, ou alguma situação parecida, isso começa a disparar as mensagens interpessoais e começam a distribuir o marketing que o Flávio quer fazer.
E aí, que é o que ele comenta, né? Que agora eu tenho clínicos referenciando o meu site, encaminhando pacientes para mim, porque eu consigo fazer coisas diferentes. Então, é sempre essa análise total da situação. A gente, do ponto de vista da aplicação, a gente nunca altera o protocolo do radiologista. Nós não somos médicos, certo? E, então, eu pego o protocolo dele, avalio e começo a colocar alguns pontos, algumas sugestões de como fazer certos exames, certos protocolos, para que ele seja feito da forma mais eficiente possível. Então, Perfeito, Thiago. Obrigado pela resposta. Aproveitar e pegar mais uma que foi feita. É o seguinte, hoje estou na mesma situação, tenho um Brivo 355 e nos foi oferecido o mesmo upgrade para Explorer. A dúvida aqui está relacionada à alteração e adaptação de gaiola, se existe a necessidade de baixar campo, se existe algum tipo de perda de hélio, se é feito algum tipo de treinamento pós-venda. E aí, Flávio, eu acho que seria legal você contar um pouco da tua história com relação ao upgrade, com relação ao ponto de vista que envolve a infraestrutura. E depois, Thiago, acho que alguns pontos interessantes relacionados à aplicação, se você puder comentar, acho que seria legal. Vamos começar por você, Flávio. Essa também era uma das nossas dúvidas, e aí isso impacta diretamente no tempo de máquina parada. Dentro do upgrade, né, Falbo, tem a opção de você fazer o upgrade dos softwares e do equipamento em si, e eventualmente, se você quiser fazer alteração da carcaça, vamos dizer assim, do equipamento, aí isso vai levar um tempo maior e um custo muito maior de investimento para você fazer essa troca de carcaça. No nosso caso, nós não fizemos a troca da carcaça da ressonância. Foi trocado o armário, né, o armário principal, tem outras peças lá que foram trocadas. Não tive que mexer em nada na gaiola, não teve que se baixar o campo, não perdeu o hélio. Então, o equipamento se manteve no local, a única coisa foram trocas de peças e computadores lá que faz toda essa parte do processamento. Então, e tem a opção também de você muitas vezes trocar a carcaça do seu equipamento, a parte estrutural. Eu não vejo grande benefício nisso, porque ele não agrega nada, é só o visual. E o custo desse visual é alto. Então, eu acho que o mais assertivo é você investir nessa nova tecnologia, agregar as bobinas e na parte de software e hardware, né, que foi o que aconteceu. Perfeito. E aí, para contribuir, né, a gente tem um portfólio bastante abrangente de atualizações tecnológicas, né? E, enfim, no caso, o upgrade que foi feito na BP de São Caetano, ele não demanda nenhum tipo de alteração na rede na cadeia fria do equipamento, né? Porém, em outros é necessário, em alguns é necessário, nosso portfólio. Porém, no caso, direcionando aqui para a pergunta que nos foi feita, como o caso é similar, né, o cliente tem uma Brivo 355 e está avaliando a possibilidade de fazer atualização tecnológica para o Explorer, a resposta com relação à adaptação de gaiola não é necessário, não é necessário baixar o campo, consequentemente não existe perda de hélio. E, Thiago, fala para a gente com relação à aplicação, né, desse upgrade, porque o cliente ele já recebeu a aplicação no passado, né, do equipamento no momento que foi vendido, e agora com a atualização tecnológica, como é feito esse treinamento? Eu sempre considero o upgrade uma das aplicações, um dos treinamentos mais difíceis que se tem para fazer.
A situação muitas das vezes é a seguinte: você tem uma situação muito clara, você tem uma foto muito clara do que era feito antes, certo? Então, quando uma instituição faz um upgrade desse tipo, a aplicação ela tem o papel de chegar e mostrar todas as novidades que foram compradas, porque elas foram compradas por algum motivo, certo? E então o treinamento ele não vai lá simplesmente para rever um protocolo simples de um músculo esquelético, digamos assim. A aplicação ela vai lá para instruir, para educar, certo? Também faz o processo de revisão, porque com o software novo, com o upgrade, o equipamento novo, várias otimizações entram em cena. Então, por exemplo, eu tinha comentado com o Flávio redução de tempo de pré-scan, certo? Isso agrega velocidade na aquisição, porque é a conta que o Flávio faz. Se eu consigo tirar ali 10 segundos, 20 segundos de cada sequência, no final do dia, isso me representa 3 slots a mais de exame, certo? E a gente tem que pensar isso cumulativamente. A outra situação também é sempre essa, de mostrar as novidades do equipamento, certo? Então, esse que eu comento, a aplicação de um upgrade é sempre uma das mais exigentes, porque você tem que ir lá e mostrar o que foi comprado, certo? Você tem que mostrar como é que a máquina performa, porque senão você está simplesmente fazendo o que era feito antes. E aí, se você faz a mesma coisa que era feito antes, simplesmente você não muda de posição, né? Albo, você está no mute. Obrigado, Thiago. Agora vocês me escutam, né? Uhum. Legal. Tem um ponto que a gente não cobriu, e eu agradeço até a pessoa que fez a pergunta aqui, a respeito do Silent, Flávio. A gente chegou a conversar em outras oportunidades a respeito do Silent, né? Que é uma sequência, para quem não conhece, com ruído reduzido, né? Muito utilizado para pacientes pediátricos, pacientes que têm um tipo de claustrofobia, conceitos relacionados à humanização um exame de ressonância magnética e que vocês na BP de São Caetano estão usufruindo. Queria que você, se possível, pudesse falar um pouquinho a respeito, se foi um dos fatores que ajudou aí dentro desse processo de definição, de seguir com a atualização tecnológica. Ele entrou como um a mais, assim, né, Falbo? Realmente não foi assim o ponto direcionado nosso para a questão do upgrade, mas ele foi aquele plus, né? Realmente rodar o Silence, ele não roda em todas as, né? Ele não roda em todas as aplicações, mas tem grandes benefícios para o pessoal que tem fobia, né? Então nós temos os pacientes claustrofóbicos e que ficam incomodados com o ruído, muitas vezes, como você bem mencionou, as crianças. Então ele acaba sendo um diferencial na minha hora de uma divulgação, num conforto para o paciente, uma humanização. Então eu acho que eu consigo entregar um diferencial. Como o Flávio comentou, né? O Silent ele tem situações onde a gente consegue obter a mesma qualidade de imagem e em algumas outras situações onde existe um efeito de qualidade de imagem, tá? Por causa da física da sequência. Então, por exemplo, quando a gente faz isso na difusão, ela tem mais distorção geométrica. Por isso que a gente tem outras opções além do que aquela difusão convencional pode oferecer. E aí entra de novo o papel de educação. Eu sempre sempre tento mostrar, e lá com o Flávio também, de montar protocolos alternativos em Silent para ele ter essa opção da humanização, certo? E também, muitas das vezes, a gente observa que o Silent ele agrega um pouquinho mais de tempo numa aquisição.
E quase todos os protocolos, pelo menos, vai ter uma sequência que a gente poderia agregar a redução de ruído. Mas aí a gente observa, quando a gente pega um paciente claustrofóbico ou um paciente que está agitado, um paciente que vai nos proporcionar mais dificuldades nesse exame, a redução de ruído ela é uma ferramenta bem interessante de a gente conseguir executar pelo menos a maior parte daquele protocolo e talvez executar alguma sequência mais barulhenta ou menos ou um pouco menos, um pouco mais barulhenta do que o silent e terminar aquele exame e evitar uma anestesia, porque quando a gente olha uma anestesia, você tem que agendar o seu paciente, você tem que ter o tempo de exame, só que você tem que ter o tempo de anestesia. E isso vai agregar também no seu slot, vai consumir mais slots e vai diminuir a sua produtividade no final do dia. Perfeito, achei mais uma ferramenta aí Definitivamente. que ajuda bastante. Uhum. Vamos para a última pergunta. Vocês sabem quanto tempo um estudo de plexo braquial diminuiu, considerando essa aquisição de 2D para 3D com o pacote Hyper? Eu acho que, Thiago, você consegue quantificar para a gente? Você tem essa informação? Claro, vamos fazer uma conta um pouco simplificada. Muitas das vezes, um estudo de plexo braquial, vamos tocar de uma forma um pouco mais objetiva. Então, eu posso pegar os meus steers 2D, certo? E trocar eles por um 3D. Então, na imagem que eu mostrei, a gente viu que cada steer estava demorando 3 minutos e 30 de acordo com os parâmetros de sequência que os médicos queriam executar. Então, se eu multiplicar isso por 3 e 30 vezes 3, 9 minutos, mais 1,5, 10 minutos, 11 minutos e meio, certo? 3 e 30. 3, 9, 11 e meio. Vamos arredondar para 11 minutos. Se eu trocar eles por o volume de 5 minutos e 30, tá, eu estou tendo aí já uma redução de 50% nessa situação. Vamos olhar também outra parte do exame de plexo braquial, que são os T1s, que são super importantes para também o diagnóstico. Ali, o T1 ele acaba sendo uma sequência um pouco mais rápida. Vamos colocar que cada T1 duraria 2 minutos e meio. É um tempo mais ou menos razoável para um T1 também de 4 milímetros, nada muito forçado, mas também nada muito baixa resolução. Aí, normalmente, a gente vai executar 3 planos. E aí, a gente vai ter 2 minutos e meio, 5 minutos e 30, 2,5, 2,5, 5, 7 minutos e meio, vamos arredondar para 7. Eu poderia substituir eles por um volume também de aproximadamente 4 e 5 minutos. De novo, obtendo uma redução de 50% nesta situação, tá? Vamos fazer um outro comparativo. Eu apresentei ali o pós-contraste flex, que me permite uma supressão de gordura extremamente efetiva. Mas, de novo, cada sequência me demorou 3 minutos e 30. E eu apresentei para os médicos uma opção em gradiente eco, de LavaFlex, que também tem uma supressão de gordura muito eficiente, que me faz uma sequência isotrópica, que eu posso reformatar em 3 planos, que me custa 2 minutos e meio. Então, nesse caso, vamos chutar para os T1s Flex 11 minutos novamente, eu baixei eles para 2 minutos e 30, uma redução aí de mais de 70% de tempo de exame. Tudo vai depender, no final do dia, qual que é o protocolo do radiologista. Se ele aceita trocar os steers, se ele aceita trocar os T1s, se ele aceita trocar o pós-contraste, a gente pode observar, eu diria, que a gente pode observar aí uma redução de tempo de aquisição da ordem de 50%, né? Em média, tá? Fazendo uma conta de cabeça. Então, isso referindo a também uma outra pergunta que foi feita aqui no chat. Eu tenho uma Sigma Explorer e percebo que não estamos realizando sequências 3D. De novo, tudo depende do protocolo do radiologista e muitas das vezes podemos fazer essa situação, trocar 3 planos de uma ponderação por um volume. E hoje, com o software mais novo, nós temos volumes disponíveis em quase todas as ponderações. Então, de novo, faz parte do trabalho da aplicação executar e mostrar essas ferramentas e apresentar para a equipe multidisciplinar e discutir se é possível fazer essa substituição. Então, por exemplo, pegar uma sequência de FLAIR, que também tem o seu tempo de aquisição entre 2 minutos a 4 minutos, e substituir por um volume FLAIR Cube com HyperSense
de 2, 3, 4 minutos, faz bastante sentido. Agrega confiança diagnóstica por ser uma imagem volumétrica e também agrega produtividade para o administrador. Tudo faz parte desse processo educacional, tanto da aplicação e da própria pessoa de buscar novas ferramentas. O que o meu equipamento pode fazer de novo? Ou o que o meu equipamento pode fazer de diferente? Tá? Perfeito. Obrigado, Thiago, pela resposta. A gente já está estourado no tempo, então gostaria de fechar essa nossa conversa, esse nosso bate-papo, agradecendo o engajamento de todos os participantes. Estou muito contente aqui com as perguntas que foram feitas, o nível da conversa super alto. Flávio, muito obrigado pela participação, está extremamente feliz com a sua satisfação. Thiago, sabe tudo, obrigado aí pelas aulas, muito obrigado por contribuir mais uma vez com a nossa história, dessa nossa jornada aqui, das atualizações tecnológicas, dos upgrades, a todo o time aí também que trabalhou na organização. Ilan, muito obrigado aí pelo seu comprometimento, por nos ajudar a fazer desse webinar uma realidade. E não se esqueçam, www.semanadaradiologia.com.br. Espero que vocês tenham a oportunidade de entrar em outros webinars durante essa semana e interajam bastante com a gente. Obrigado, boa semana a todos. Obrigado, boa semana a Muito obrigado. todos. Fiquem em segurança, gente.